Salve, salve, meus amigos baixistas! Estamos aqui com mais um Fala Baixista pra vocês. Eu tô recebendo essa baixista incrível aqui, companheira de longa data de revista e uma grande professora, uma mestra aí do instrumento, ensina de todas as idades, né? Dé Bermudes, senhoras e senhores. É nóis. No Fala Baixista. Que legal, obrigada pelo convite, tô bem feliz de estar aqui. Que isso, eu que tô feliz em recebê-la aqui. E vamos trocar ideia aí de assuntos graves. É isso aí. Taca a vinheta! Dé, primeiramente, agradecendo demais a presença aqui no Fala Baixista. Legal, tô feliz que você tá aqui. Legal. Legal demais. Como é que tá a rotina com as aulas durante a pandemia? Como é que você se readequou nesse formato aí? Então, a gente já, no EMIB, que é o Espaço Musical Ivan Barasnevicius, né, que é onde eu dou as aulas de baixo, de violão, as aulas de educação musical também, a gente já tinha muito atendimento online antes. Ah, já rolava esse formato? Já rolava. Então, eu tenho um aluno que é do Rio de Janeiro, que há 10 anos já faz aula com a gente. E faz aula online, eu nunca vi a pessoa. Pessoalmente, assim, nunca né? vi pessoalmente. Cara, mas assim. 10 anos segurar um aluno Então, mas a gente fez, nossa, você já fez comigo, já fez com o Ivan, e a gente foi trocando um com o outro, assim, mas a gente tem esse contato aí de idas e vindas, tem 10 anos que a gente deve estar dando aulas juntos já, assim. Que legal. Eu tenho uma aluna que foi daqui do Brasil, foi embora para o Canadá e continuou fazendo aula depois. Então a gente já tinha esse atendimento online, né? Já estava rolando. Foi fundamental, né? Foi fundamental para a gente saber como fazer, porque é super possível fazer, né? Sim. A gente tem muita resistência ainda, tem muito aluno que liga hoje em dia forçando um presencial e fala, cara, não dá, ainda não é a hora. Não é né? a hora. Complicado demais, né? Mas para mim o que pegou demais foi a questão das aulas de educação musical, porque para você dar aula para criança, né? Você fazer um vídeo e você não virar um animador, né? Porque um educador é diferente de um animador. Foi bem acertar complicado. Esse limiar deve ser muito difícil, né? Exato, porque tem que ser uma coisa que seja bacana para a criança assistir em casa. Você vai ter o adulto que está acompanhando também, né? A criança tem a questão da repetição e você também não pode abusar muito do adulto que está acompanhando porque fica chato. A criança quer 10 vezes a mesma coisa, né? Você não tem filhos ainda, né? Não, ainda não. Elas querem 10 vezes a mesma coisa. Em breve, a gente, né, a caminho aí, a dona patroa dona já patroa, conversou já. Isso aí. Espantinha aí pra quebrar meus baixos. Não quebra nada, mas e foi difícil isso e a questão do... Por exemplo, eu trabalho, além de trabalhar com os pequenos, eu trabalho no fundamental de uma escola regular. E aí foi muito punk conseguir... Qual a faixa etária dessa da escola regular? Putz, assim? Eu pego o Fundamental 2, que é 6º, 7º, 9º. É punk, porque o colégio começou várias idades, assim. Puta, e cada uma é uma vibe de aula. Total. E aí você tem né, você tá entrando na casa do aluno, de repente a forma como você explica as coisas tem que ser diferente, porque não é só o aluno que está assistindo, você tem o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, todo mundo assistindo junto.
E aí você tem que ter Aumenta toda a responsa. Total, você tem que ter... A gente já tem essa preocupação Sim. dentro de sala totalmente, mas fica gravado, né? Quando você, às vezes, você passa uma informação, não uma informação errada, mas às vezes você fala de um jeito e você pode corrigir na hora. Quando aquilo fica gravado é diferente, né? Fica complicado dar uma aula tomando uma Heineken, fumando um Marborão, escutando Motley Crue, né? Aí já não dá, né? Quando você vai fazer isso aí, né? Mas entra tudo, você vê que você tem aqui um trampo de alguém que grava, alguém que edita, e aí Sim. o professor virou tudo isso de repente, né? Então eu acordava, começava a trabalhar, e quando eu via era 4 da manhã eu tava trabalhando ainda. Trabalha mais online, né? Então é uma coisa que a gente viu. Cansa demais. E, Dé, me fala uma coisa. Você tem formação na Eu FMU? tenho da FMU. FMU, eu vi, verdade. E você tem o bacharelado Isso. e a licenciatura. Isso aí. Tá. Conta um pouquinho dessa trajetória sua até chegar nesse lado acadêmico aí. Então, Quanto tempo no instrumento? Então eu entrei, nossa, agora o pessoal vai fazer conta em casa, né? Tem que puxar os... Nada a ver, pô. Então, eu entrei para o bacharelado em baixo elétrico, música popular na FAAM, e aí eu terminei isso no meio de 2007, e desde essa época eu já tinha vontade de trabalhar com aula, o meu negócio sempre foi tocar, mas eu tinha esse lance acadêmico de, pô, quero estudar, quero continuar. Cheguei a fazer matérias da Unicamp para fazer o mestrado, e aí depois a gente vai entrando a vida vai levando a gente por outros caminhos, assim. Sim, sim. Mas cheguei a estudar na Unicamp, fiz algumas coisas na Unesp agora, mais recentemente também. E aí eu fiz o bacharelado lá, que te forma para ser um instrumentista. Certo. Embora você, né, na minha época, você tinha que escolher algumas matérias, eu já escolhi umas matérias viradas para licenciatura, porque eu sabia que eu ia atuar como professora também. Já atuava, aliás, como professora, né? E Essa aí, é uma base de trampo, né? sim. E aí, mas aquela base que a gente curte, né? Porque se você não curtir também da aula... Sim. Por exemplo, eu não... Tem que amar mesmo o Total. negócio, não tem como. Eu não tenho muito essa vibe de fazer, de acompanhar, de tocar. O meu lance é tocar o som que eu curto fazer mesmo, né? Não que as pessoas não curtam fazer o som acompanhando, mas pra mim é uma outra vibe, assim, eu tocar. E eu curto muito dar aula. Então eu fiz esse bacharelado que forma um instrumentista. Tá. Né? É até legal você estar falando isso, porque tem muita gente que está assistindo e quer ter essa noção, até para escolher, né? Total, se o cara tá para estudar, né? É importante. Legal você tá falando. Seria legal se a gente tivesse um curso que tivesse essa fusão, né? Porque normalmente quem tá ali estudando, né? A gente tem algumas faculdades, se não me engano, na Argentina, na Faculdade de La Plata, se não me engano, tem essa coisa de você formar um músico de uma forma mais completa. Ah, que interessante, não sabia disso. Então, o Ivan tem mais informações do que isso, porque Ivan ele foi estudar... Pra quem não sabe, o Ivan, seu marido, né? Seu marido, Ivan, grande tá multi-instrumentista, né? Ivan toca baixo, guitarra, professor aí, de longa data, um grande músico em todos os pontos aí. Impressionante. É um cara que é um pesquisador aí da música também, né? O cara tem um conhecimento incrível. Ele tá no doutorando agora, né? Olha aí. Doutorado, né? Você tá doutorando. Doutor, hein, meu? Não é brincadeira, não. Um doutorado punk rock aí, se der tudo certo, um doutorado de peso aí, vai ser muito legal. Que legal. Mas, então, você no bacharelado você tem esse foco pro instrumento, né? E era minha vibe, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos, era o que eu queria. Eu falei, eu quero ser baixista, eu quero ser instrumentista. E foi meio que uma forma também de eu falar assim, é minha profissão. Não vou poder fazer outra coisa da vida, porque eu formei... Mostrou o mundo pra você do instrumento, né? E era uma época diferente, a gente não tinha essa mulherada toda que a gente tem tocando, assim, que é sensacional. Eu acho a coisa mais linda que tem. Que legal, sim. Né? E aí, depois eu continuei tocando, aí tive escola durante uns 10 anos, tudo. E aí tive minha pequena também. Aí eu falei, putz, cara, eu vou voltar pra licenciatura, que era um plano original, eu ter terminado a faculdade, feito a licenciatura e não então rolou. Um tempinho, depois que foi pra licenciatura. Muito, eu voltei 10 anos depois. 10 anos? 10, porque foi 2007, aí eu voltei pra faculdade em 2017. Mas aí você teve que fazer todas as matérias de novo ou é uma adaptação, um complemento? Qual é que é o Não, lance? então lá rolou a eliminação de matérias, porque quem também faz licenciatura, porque, por exemplo, na minha época, os instrumentistas iam meio assim, tipo, a licenciatura vai ser a tia da escola de música, né? E eu nunca, a tia que dá aula de música, né? E eu nunca levei por esse lado, porque eu acho que eu entendi a complexidade do curso, né? Por frequentar o curso também.
E a galera se lasca, com percepção, com harmonia, com tudo aquilo que nós temos no bacharelado, entendeu? Então, assim, você tem, às vezes... Você vê a galera apanhando pra pegar isso daí. Total, E aí assim. você já tem essa base. Foi na mesma faculdade que você fez? Foi, eu voltei pra mesma, porque eu queria, né, de repente tentar outras coisas, mas aquela coisa, eu já tava trabalhando aqui com filha pequena, com tudo, eu precisava estar em São Paulo, não dava pra eu sair. Foi pós-cover baixo? Foi pós, porque a cover baixo eu fiquei 2 anos e pouco, 2008 a 2010 mais ou menos, e a licenciatura eu voltei em 2017, aí tem o esquema de eliminação de matérias, que chama, né, o que você já cursou. Sim. E aí só que ficou uma grade imensa de educação musical que eu tive que comprimir em 1 ano e meio. Senão eu ia ter que pagar muitos dinheiros pra faculdade depois. Ah, você conseguiu em 1 ano e meio? Em 1 ano e meio, mas eu não sei como é que eu consegui até agora. Porque, cara, é muita loucura, assim. Eu acho que você tava na fome, né, de fazer, de matar logo isso, Putz, né? E assim, eu curti muito, né? Porque quando você vai pro bacharelado, pra licenciatura, né? Pra educação musical, você vai ter contato com os educadores musicais, você vai ter contato com uma outra forma de enxergar o ensino musical. Né? E a gente, por exemplo, não tô dizendo todos, mas tem muitos instrumentistas tem o lance da visão do instrumento. Toca pra caramba, mas pra transmitir informação, exato. Rola um gap. Rola, e às vezes é muito legal se você já toca fazer aula com esse cara. Mas às vezes você pega um cara que é cru, que é iniciante pra fazer aula com uma pessoa assim, a pessoa acaba às vezes falando, eu não vou tocar porque não dá, né? Não entendo, não vou chegar lá, né? Não vou alcançar o que o cara tá dizendo. A aula pra um cara que é do zero, ela é totalmente diferente pra aula de um cara que é um pouquinho intermediário. Já muda. Se ele tem o primeiro contato com o instrumento, já muda, assim. Então, do zero, você tem que ter muita atenção. Você tem que prender o cara, né, meu? Total. Senão o cara vaza. O cara não vai querer mais fazer aula. Exato. Nas aulas livres. Você não teve aluno que não ouvia o baixo? Você nunca teve aluno assim? Teve. E depois ele passou a ouvir. E você põe o chique pro cara ouvir, o cara diz, é chique, é freak out. Você não tá ouvindo baixo, o cara não. E aí você... Ele precisa aprender o que é o negócio. Exato, você vai fazer todo um trabalho que de repente vai envolver, às vezes, poxa, eu tive aluno que não conseguia bater palma no pulso. E aí você vai fazer todo um trabalho que vai entrar, por exemplo, no corpo do cara, sim, como ele vai. Pra caramba. E eu acho que a educação musical, ela trabalha muito com isso, assim, é muito, a música, corpo é uma coisa só, às vezes a gente fica com a música muito na cabeça e na mão, né? Eu sou baixista, o cérebro é a mão, o corpo, se não tiver aqui, não, ok, né? É verdade. E a gente aprende, né, e pra mim foi muito legal porque, assim, eu formalizei muitas coisas que eu já pensava, mas que, assim, eu fui descobrindo a pólvora. Já existia, o cara tinha pensado lá em 1900 e pouco, e eu fui, é assim, então, o que eu penso é assim. Mas eu acho porque eu sempre pensei no ensino de uma forma empática, assim, de como que o meu aluno vai aprender? O cara não tá entendendo, ele não ouve o baixo. Acho que você também deve pensar assim, você falou dos alunos iniciantes, né? Sim, claro. O cara não tá entendendo. Como que eu vou fazer ele entender? Como vou fazer ele ouvir o baixo que pra mim tá tão na cara que, todo mundo ouve dançando na pista de dança e o cara não tá ouvindo pra tocar. Você tem que condicionar a percepção dele a entender o que é aquilo. Exato. Aquele barulho que ele tá ouvindo é um... Abrir o ouvido, exatamente, né? Fazer entender. Exatamente. E aí, disso, eu acabei caindo numa outra área, que foi nessa questão das aulas regulares, principalmente nas aulas pra crianças, que aí eu, eu vou fazer uma pergunta só sobre esse lance de dar aula pra molecada, pra criança que... Aí eu já não é a minha. Uhum. Eu já dei aula, já tive aluno, mas aí eu dou aula há 17 anos. Mas a criançada, assim, eu acabo não sendo muito meu perfil de musicalização infantil, né? Até porque eles vão me ver e falam, esse é do meu tamanho, eu não vou respeitar. Então, não vou respeitar esse cara que é do meu tamanho. Aí vê a tia pirulona desse tamanho também, não dá muito certo. É careca também, parece um bebê. E, mudando da água pro vinho, esse Ibanez aí, lindo, é um BTB, né? Sim. Fala do seu setup, não só de baixo, o que seus de ampli, pedais, etc e tal. Então, eu tô com 3 baixos, assim, que eu considero que são bem diferentes e tem sons distintos, né? Eu tô com esse aqui, que é um 6 cordas, que eu curto bastante. Eu toquei durante muito tempo só 6 cordas. Ativo, né? Ativo. Neck through também, que é bem legal, pro lance do sustain. Sustenzaço, né, meu? É muito legal. E eu gosto bastante pro lance de poder fazer acorde, fazer acompanhamento, fazer solo. Eu gosto bastante de ele é confortável, né? Ele é ergonômico. Ele é pesadão como um baixo de 6, né? Mas é um baixo muito confortável. O BTB da Ibanez, ele é mais pesado que o SR, né? Que é a outra série. Acho que a madeira dele é mais... Eu acho que é o lance da madeira, dá uma pesada, mas não é nada absurdo para um baixo de 6 cordas, né? Você tem, por exemplo, eu tenho um jazz bass que é fretless, que ele foi mexido para virar fretless.
E aí ele é pesado. Eu vi esses dias um vídeo de você tocando com ele, né? É ele mesmo. Eu vi. Puta, mó som. Tem um som sensacional, mas ele é pesadão. Ele, pra tocar de pé, dá uma judiada bonita. Ele é bem pesado. E tem agora o outro que eu tô usando bastante, que é o Precision Jazz Bass, né? Ele PJ. Ele tem as duas captações, assim. Ele tem um P aqui e um J na ponte. Isso, você tem os dois baixos, PJ. assim. Versátil, né? Acaba sendo versátil. Aí, não, total. E esse aqui é um som de Jaco, fecha esse. Esse aqui é um som vintage, 70, fecha da ponte, um abraço. Total, e assim, ele é legal pela versatilidade, ele é muito leve. Tá. Ele é levíssimo, assim. E tem um som muito bacana. É de luthier ou... Não, comprei ele prontinho já. Veio do jeito que é. Mas é um baixo bem bacana, assim, tá correspondendo às expectativas. Tem usado bastante. Você tá completa, tá com 6... É 4 cordas de 6, PJ? Ou 5? Os outros são de 4. Os outros são de 4 cordas. é de 4 e o PJ também é de 4. Já tem de tudo, né? Pra mim é o suficiente, né? Tá. Em casa tem 285 guitarras, mas ele acha o porquê que ele vai usar aquelas guitarras todas. Tá. Pra mim, dos baixos, eu acho que... Você não tem essa pira, essa coisa do... preciso ter uns 10 baixos. Então, não, porque eu gosto de usar. Eu penso que os instrumentos são meio tipo Toy Story. Se você deixar o brinquedo sem brincar, o bichinho fica triste. É igual baixo. Você deixar o baixo sem analogia, tocar, né? Eles devem trocar ideia e falar, pô, tá tocando mais você do que eu. Então, assim, eu prefiro... Pode crer, pode dar uma ciumeira, né? Eu penso às vezes isso dos meus, assim. Então, eu curto usar, assim. Então, teve até uma época que eu usei menos esse. Ficou mais pro Ivan usar, porque ele tava sem. Agora ele tá vendo um novo lá pra ele. Ele tá mais na guitarra ultimamente ou tá mais no Não, baixo? tá. Principalmente com as aulas, rola muito. Tá. Ele tava tocando muito baixo antes da pandemia, né? Ah, tá. A gente, era legal. Vou trazer ele aqui no programa. Sim, é bacana. Ivan tá convidado, hein? Ah, legal, ó. Tá intimado já. Tá intimado a ouvir. A esposa já veio, agora você vem também. Não, mas é muito legal. Ele lançou um método de baixo, né? O Toque de Mestre na época, Lembro. Pela mesma editora, HMP, da editora da Cover. Sim. Então, assim, ele tem um bom gosto, assim, pro baixo, sim, é muito legal. Ivan. Cara, legal. Vem aqui, Ivan, aqui no Fala Baixista. E pedais, assim, vai muito nessa vibe? Então, eu já tentei usar mais, mas eu preciso ter mais curiosidade. Eu acho muito legal, mas eu tenho meio preguiça. Tá ligando assim. direto? Você liga direto, não? Às vezes eu uso compressor, dependendo do som, eu uso um chorus lá, que eu tenho, um antiquinho, que eu acho bacana, dá um som bacana. E você tá com um Iron Maiden, só da mulherada, né? E já tem camiseta, já? Temos camisetas, ficou sensacional legal, essa arte, cara. Então, Wonder Maidens. Wonder Maidens. Quem são a trupe que tá contigo aí? Tem nossa, se eu não vou errar os sobrenomes, né? Tem porque é tudo... Tem a Gabi Silvestre, que é batera sensacional, mas é a nossa vocalista. Tem a Larissa Futema, que agora é a nossa batera. Tem a Vicky, que é guitarrista, e tem a Aya Mack, que é a guitarrista do Árpia também. Do Árpia? Que era a banda do Tibério? Olha só, o Árpia tá nativa, cara. Sim, a gente ensaia lá no QG do Árpia. E o Tibério tá no Árpia? Sim, o Árpia é mestre, o Tibério. Né? Tibério, grande Tibério, cara. Muito legal. Conheci por causa da Wonder Maiden. Legal. Né? Eu vou deixar o link do... Vocês têm... Já deve ter... O Instagram tem da Wonder Maiden? Tem, o Instagram já tem, o YouTube a gente tá ajeitando, porque, com a pandemia a gente começou em final de 2019. Eu lembro, a banda é nova. Assim, aí veio a pandemia e, né, fechamos tudo e voltamos no final do ano passado, mas aí teve troca das primeiras meninas pra cá. Já rolou uma mudança. Já rolou uma mudança, tem guitarra e batera nova. Banda precisa ir com sangue nos olhos, se não tá, ferrou, né, meu? Não, e a gente brinca que o Maiden todo mundo toca Maiden, né? Todo mundo toca. Toca aquela birosca direito. Exatamente. Né? Você toca, você tá ligado, assim, né? Eu tento. É muito, muito... a gente fala que é o metal fitness, né? Porque você tem que estar fisicamente, você tem que estar em dia. Descavalgada, né? Total. Né? Desenvolvi várias coisas aí, tocando mesmo pra valer. Você fala, não, vou fazer, vou tocar o som mesmo. Que legal. Dé, brigadaço pela entrevista aí. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha pra ti. Sobre esse lance da musicalização. Eita, nós! Boa, já é um gancho pro editor me aloprar. A musicalização infantil, né, meu? Que você é uma área que você atua. Sim. E a gente nunca falou desse assunto aqui no Fala Baixista. Olha só. Como é que você pode, não digo analisar, mas como é que você sente a receptividade das crianças com música? Eles têm um sensorzinho diferente, assim? Cara, criança é música. Criança é arte.
É o que eu falei, eu tenho um laboratório em casa, né? Eu testo muito as minhas coisas. Agora eu tô começando a testar um pouco menos, talvez, porque a idade, né? A minha filha já saiu da educação infantil. Mas a criança, né? Teve até uma época, rolou uns posts assim. Primeiro a criança dança antes de andar, ela canta antes de falar, ela pinta antes de escrever. Então a criança, ela é um ser artístico por natureza. Foda, cara. Interessantíssimo. Não, a criança, ela é artística por natureza, né? Eu costumo fazer muitas essas analogias assim, quando eu falo para os meus alunos, pô, dou aula para bebês. Agora menos, né, por causa da pandemia, mas eu cheguei já a dar aula para bebês de 4 meses, 6 meses. Como é que é um negócio desse, gente? Você trabalha com a sensibilização da criança, né? Você está trabalhando ali durante a educação. Por exemplo, né, às vezes os pais perguntam assim, mas meu filho está fazendo aula de música na escola, na educação infantil, ele vai aprender a tocar qual instrumento? Então, ele vai aprender a ouvir, ele vai aprender a sentir, ele vai dançar, ele vai, antes dele, por exemplo... Você vai estimular o lado mais lúdico da arte com ele. Exatamente. Porque, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, você vai ter que explicar, você pega um aluno que chegou lá, um adulto, adolescente que chegou para fazer aula com você, por mais que o cara ouça a música e fale, olha... altura, grave e agudo. Você vai fazer as crianças sentirem tudo isso com brincadeiras, onde, o grave, ela vai andar no chão, o agudo, ela vai andar na ponta dos pés. Então, a criança, ela sente a música com o corpo inteiro. E aí, você tem uma criança que vai estar mais sensível aos estímulos todos, que é isso que a gente vai perdendo ao longo dos anos, né? Sim. Eu falo isso para os meus alunos de Fundo 2. Eu falo, cara, não cresçam porque você vai ficar chato. A gente vai ficando adulto, vai ficando engessado. Eu não posso demonstrar um sentimento aqui, eu não posso gostar disso, eu tenho que pensar isso de outra forma. Você acha que inibe algumas coisas total. Assim? E a criança, ela não tem isso, né? A criança, você joga a bola pra cima e elas vão levando a aula inteira. Você tem que só na verdade, a gente não ensina. A gente só vai ajudando a conduzir e vai junto. Porque se você não virar a criança junto na hora de dar aula... Sim, tem que o negócio até para passar confiança para ele, né? Total. A criança precisa sentir confiança de brincar contigo. Exato. Se inibir, não trava. Ela fica 1 hora na aula sentadinha ali. Não, e rola essa sensibilização, inclusive para crianças que têm outras necessidades específicas, né? Por exemplo, eu já tive alunos com paralisia cerebral. Olha, só que... aluno com Down, aluno que é diagnosticado, né, tá no começo de... agora esqueci o nome, nossa, de autismo, por exemplo, que a gente tem, né? Não que a gente tem mais agora, você tem casos diagnosticados. Tá. E aí você tem alunos que de repente não conversam em casa, não tem às vezes uma socialização em casa, e na aula de música ele toca, ele improvisa com você. A criança aprende desde cedo a improvisar. Quantas vezes a gente não tem essa marra de... Eu tive muito essa marra assim, tipo, nossa, vou tocar jazz, vou improvisar, como vou fazer? A criança, ela já vem improvisando desde sempre, então aquilo para ela criar, né, muito mais solto, né, pra ela. Exato, né, o organizar as minhas ideias e criar aqui, para ela vira uma coisa que é natural. Que animal. É muito legal, eu gosto bastante dessa área também. E tem que gostar, né? Total. Porque se você entra numa dessa de aula pra criança, e você vai só pela grana e você não tá afim, você não fica. Não dá, porque... Desgasta, né? Total. Tem um desgaste mental e psicológico em cima de um trampo desse. Sim. E você fica... Ela exige que você dê atenção como professor pra ela full time. Total. Mais do que um adulto. Porque um adulto você fala de futebol, fala de não sei o quê. Mas a criança, ela precisa de você ali. Né? E é um outro tipo de linguagem, né? Você percebe no gesto, no olhar, na forma como ela toca com você aquele dia, que ela dança, que ela se movimenta, você percebe se aquilo tá legal, se não tá, o que tá acontecendo. Pode crer. Você desenvolve outras formas de linguagens não verbais, assim, que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, né? Perfeito. Dé, deixa suas redes sociais aí pra galera. Tem o Instagram, Facebook, Dé não tem acento, né? Tem que ser sem acento, então fica d.bermudes com Z. Bermudes com Z. Bermudes com Z. Tem o @d.bermudes também, que é do Instagram. Tem o Wonder Maidens, que é o trabalho que eu tô fazendo mais agora. Sim. Tem Instagram, tem Facebook. Canal no YouTube também. tem. A gente tá organizando agora. Da banda, né? Mas o teu ainda... O meu... Putz, tá paradinho lá? Não, tá paradinho lá. Eu concentrava muita coisa junto com o Ivan por causa do trio, né? Ah, pode crer. A gente acabou nem falando do trio. Outro dia a gente fala do trio. Não, mas fala o nome aí, por exemplo. Porque a gente tocou a Conga Scott, né? Que é um tema meu, que ficou sensacional com o baixo. Eu gostei bastante. E aí eu tive essas gravações, né? Tive 2 discos com o trio, que era com o Ivan Baras Nevicius na guitarra e o Thiago Costa na batera.
que era um trio de fusion que a gente tocava, sei lá, música de tudo quanto é estilo, a gente colocava na mesma e fazia o nosso som lá. Então, desde o lance pesado ao lance das baladas, tinha tudo lá. Legal, e aí, teve também esse single que eu fiz, que eu lancei a Pacatatu, do Nico Assunção. É de 2007. O single é de 2017. 2017, eu só errei pro 0 e 1. 10 aninhos de diferença. Esse que a gente tocou um pedaço na Jam, né? A gente tocou, que aí tem o Pedro Pimentel na guitarra e tem o Helder de Souza na batera. Que massa, hein, meu? Que massa. Foi muito legal, foi bem bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado aí da entrevista. Adorei, foi bacana. Legal demais você ter colocado essas visões acadêmicas, mas como educadora, que é muito bacana isso daí pra gente. Que legal. É um conteúdo de ouro pra todo mundo aqui que quer dar aula também, né? Sim. E esse foi mais um Fala Baixista, meus amigos. Deixa o like aí, hein, meu? Já põe o dedo no like, se inscreve no canal e ative as notificações. E em breve tamo junto aqui, de volta com o Fala Baixista, beleza? Valeu!